Já com muita alegria, com muita satisfação que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Agradeço mais uma vez a oportunidade que tenho de estar falando um pouco sobre o aprendizado que a gente está tendo com esse livro, né? Do pastor Max Lucado, do livro Graça. Por livre e espontânea pressão, coube a mim a apresentação do capítulo 6, cujo título é A Graça à Margem. Então, antes de fazer uma exposição sobre o que eu lia e compreendi e aprendi, propriamente dito, eu peço a todos para que a gente faça uma oração, né, para que Deus esteja nos abençoando nesse momento, né? E que a gente possa abrir nossa mente para bem compreender a mensagem dele, porque até a gente sabe que até nessa exposição feita pelo pastor Max Lucado, que Deus ele tem um operar, né, na vida de cada um. Então vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui mais uma vez defrontados com a sua obra, Senhor. Que o Senhor permita que a gente tenha uma boa compreensão da sua mensagem, que a gente possa ser instrumento para transmitir a ela a outras pessoas e que a gente possa dar um bom testemunho de tudo aquilo que nós temos aprendido acerca de Ti, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei se o som espero que o som esteja... Eu não fiz nenhum teste antes, então espero que o som esteja sendo gravado numa altura que dê para ouvir bem, né? Esse capítulo 6, ele fala... O pastor Max Lucado, ele inicia fazendo uma exposição relatando a respeito do episódio que teve com a Noemi e a Ruth. Eram duas mulheres, a Noemi propriamente dito era de Belém, e que por uma série de circunstâncias, uma série de dificuldades, ela saiu de Belém e foi para um território que não era dela, que não era natural dela. E eram terras inimigas, né? Ela foi para Moabe e ela foi em busca de dias melhores, né? De uma vida melhor, de melhores condições, porque aonde ela estava em Belém estava com fome, não tinha condição nenhuma de viver ali. Então ela foi em busca de melhores condições de vida. E lá em Moabe ela viveu por alguns anos lá em companhia do marido dela. E teve seus filhos, né? Estava com seus filhos lá, sua família, tudo se encaminhava bem até que ocorreu uma tragédia, porque ela perdeu o marido, perdeu os filhos e, consequentemente, as noras também ficaram privadas cada uma ficou privada da sua família, né? E é bom, ele destaca, né, que historicamente, naquele momento, né, naquela época histórica, a mulher, ela tinha todo o prestígio dela, toda a dependência dela, seja social, econômica, girava em torno do marido. Então, para você ter uma certa respeitabilidade, para ter uma respeitabilidade mínima perante a sociedade, você tinha que ter, você dependia do marido, dependia da família, de ter filhos, de ter como um indicativo de prosperidade, né? Então, com isso que aconteceu com ela, a miséria se abateu sobre ela, porque de um momento para outro, sem o marido, ela ficou sem nada, né? Porque todo mundo já começa a olhar meio torto, meio diferente. Por quê? Porque é viúva, porque não tem quem cuide dela. E justamente por não ter, a situação dela estava se aproximando daquela que ela vivia em Belém antes de ter ido para lá, o que levou ela a ir para lá.
Então, diante de toda essa dificuldade que ela se viu naquele momento, ela imaginou em fazer o caminho oposto e pensou, cogitou de retornar para Belém, porque era a terra originária dela, que lá ela poderia ter condições de sobreviver, pelo menos, né? E a Ruth, ela ofereceu ali uma liberdade para que cada um fizesse o que bem entendesse, e a Ruth decidiu por bem acompanhá-la. Então disse que aonde ela fosse, que a Ruth estaria com ela, estaria na companhia dela. E assim foi que elas voltaram para Belém. Voltaram numa situação tal qual quando a Noemi saiu de lá, né? Voltou sem nada, miserável, sem propriedade, totalmente desassistido. E nesse sentido que o autor ele faz um paralelo, né? Ele de uma maneira muito interessante, ele coloca que, apesar da distância de tempo histórica, de ser milhares de anos que separam essa ocorrência que teve na vida da Noemi e da Ruth, que isso ocorre nos dias de hoje, né? Porque todo ser humano acaba passando por uma série de contrariedades na vida, né? Então, alguns se defrontam com um problema de desemprego, outros com problemas de saúde, outros com problemas de conflito familiar. Enfim, são dissabores que tornam as pessoas tal qual como Ruths, como Noemis, pessoas que não conseguem ter perspectiva, porque nesse contexto, e isso foi uma reflexão que me provocou a leitura, é de que como ter esperança quando você está numa situação complicada, como você ter fé em Jesus, como você ter crença de que Ele pode solucionar os seus problemas quando você vê que as coisas em diversas áreas não saem como você esperava e tudo vai se encaminhando de uma maneira que vai te tirando a paz, vai te preocupando. Então é fácil, a gente já até aprendeu isso através do pastor Edson lá na igreja, é fácil, né, a gente enxergar a presença de Deus quando você está tranquilo com a economia, quando dá tudo está certo, quando o casamento está perfeito, não tem nenhum atrito, quando a família vai tudo bem e tal. Mas e quando não está assim, né? E quando as coisas não saem como planejado? Então a tendência normalmente é você ficar desesperançado, você ficar hesitante, você ficar preocupado, de muitas vezes de chegar até o extremo de imaginar, poxa vida, mas será que Deus está comigo realmente? Porque se Ele está comigo, por que eu estou vivendo luto? Por que eu estou vivendo dificuldade financeira? Por que eu não estou bem? Né? Por que eu não estou emocionalmente equilibrado? Por que eu estou explosivo? Por que eu não consigo desenvolver os relacionamentos, as relações interpessoais? Porque tudo está tão difícil, porque parece que está desmoronando, né? Então você é levado a se questionar até isso, né? Se Deus está presente com você naquele momento, né? E fazendo um paralelo com o episódio da Noemi e de Ruth, foi de que eles retornaram e naquela miserabilidade que eles estavam, a Ruth saiu para pegar um pouco de trigo para poder fazer pão, tal, na propriedade do Boaz, que era um parente deles, tal, distante, né, tal. E esse parente, esse homem, se compadeceu delas naquele momento e permitiu que elas explorassem ali, né, atuassem como servas dele, né, ficassem na servidão dele, e que receberiam por isso, né, a contraprestação, né, o direito de alimentação, de habitação, tudo tal. E foi aí que a Noemi sugeriu a Ruth, numa determinada ocasião, em que
que ela colocasse o melhor vestido, a expressão até essa bíblica, né? Coloque sua melhor roupa, banhe-se, perfume-se, e à noite, a hora que o Boaz for repousar, após a refeição, você se aproxime dele, se insinue para ele, né? Assim, tente seduzi-lo, porque ela acreditava na lei do remidor, né? Naquela questão de que as terras, a pessoa quando fica com a propriedade, assume também a esposa de quem faleceu, pela lei vigente na época, né? E ela, confiante nisso, ela fez dessa maneira como Noemi havia orientado a ela, que o autor ele nos explica que essa é uma maneira figurada biblicamente de dizer que a Noemi queria que a Ruth, que ela se despisse da condição dela atual, porque até então ela estava vestida de preto, ela estava em luto, ela se apresentava socialmente como uma mulher enlutada. Então, na medida em que ela coloca a melhor roupa, que ela se banha, que ela se perfuma e que ela vai se apresentar para o Boaz, que ela está demonstrando que ela está receptiva, aberta a um novo relacionamento, que aquela fase difícil já passou, e que isso mais ou menos deve ser com a nossa vida, de que apesar de tudo aquilo que nos acontece pela permissão de Deus, obviamente, mas que nos contraria, que isso não pode ser um elemento de fazer com que a gente não esteja aberto para a ação de Deus na nossa vida, né? Então, nesse caso, seria mais ou menos assim, que a Ruth, estando vestida de luto, que o Boaz, respeitador que era, não iria interpretar nada em relação a ela. E é o que ocorre mais ou menos com a gente, que se a gente ficar muito focado no nosso problema, né, nas nossas dificuldades, a gente não dá esse espaço para que Cristo se aproxime da gente e queira nos auxiliar a resolver as nossas crises, os nossos problemas, as nossas dificuldades, né? Então, o paralelo seria mais ou menos esse, de que Jesus Cristo, tal como o Boaz, ele está na varanda da casa, ele fez o primeiro movimento dele, que é vir em nossa direção. E nós temos que confiar nessa lei do remidor, de que ele não nos deixará desamparado, porque quando Ruth ao procurar se relacionar com Boaz, ela procurava isso, ela procurava amparo, ela procurava segurança. E que nós devemos agir assim, ter essa iniciativa de agir assim em relação a Cristo, esperando que Ele está lá, então Ele espera de nós que nós tenhamos essa postura de ir em direção a Ele, para que Ele possa agir, né? E afinal de contas, assim, para Ele, qualquer problema que, por mais grave, por maior que seja para nós, para Ele é insignificante, é nada. Então, assim, Ele tem essa tranquilidade de saber do quanto isso é insignificante, é importante para a gente, mas que é tão pouco para Ele. Então, o que Ele espera da gente para que Ele possa agir? Ele espera que a gente vá ao encontro dele, seja se despindo desse pessimismo, dessa condição de derrotado, que muitas vezes a gente fica, o que é compreensível também, né? Porque nós não temos a estatura de Cristo, né? Então nós não conseguimos reagir como Ele reagiu, né? Quando Ele se fez homem e que aqui Ele esteve, que
ele reagia às coisas que ocorriam no cotidiano dele, ele reagia de uma forma exemplar, mas isso é porque ele é Deus e é perfeito, e nós não conseguimos ser assim. E isso é muito importante da gente ter essa postura, porque pelo que eu aprendi da leitura desse material, é de que nós, peço até licença de vocês de achar a frase corretamente como está no livro. Deus vê em você uma obra-prima prestes a surgir, ou seja, a expectativa que ele tem em relação a nós é a melhor possível, é a maior possível. Então, nós não podemos, afetados por aquilo que a gente vive nessa vida, comprometer essa possibilidade de ser essa obra-prima que Deus espera de nós, né? Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. E dizer que eu achei muito... e destacar uma coisa interessante também, que o autor destaca aqui, a questão do Vic Muniz, que é um artista plástico, né? Que ele cita lá uma região do Rio de Janeiro, que é conhecido como uma das maiores áreas de lixão, né? da América Latina. Então, se tem um lugar para ser feio, de ser brabo de se viver, é nesse local no Rio, nesse lixão. E esse Vic Muniz, que é um artista plástico, o que ele diz? Que o artista foi lá, fotografou alguns catadores com a permissão deles, fez retratos, reproduziu, né, fotografias extremamente grandes, gigantes, né, de cada um deles, e através do material coletado, dos recicláveis coletados nessa enorme usina de lixo, que ela tem o aspecto positivo dela, é que ela sustenta milhares de trabalhadores que têm ali a atividade em extrair o material reciclável. Então, ele fez retratos gigantes de cada um desses catadores, né, que trabalham lá, desses cooperados, né, e fez uma obra de arte que resultou numa das maiores exposições assim, já vistas no Brasil, que foi sucesso de público, que foi inovação artística, que foi motivo assim, de destaque, né, no cenário nacional e internacional. Muita gente das artes falando, né, da genialidade daquela obra que tinha sido concebida. E o pastor Max Lucado, ele faz esse paralelo de dizer assim que num ambiente de num ambiente de lixo, né, onde é difícil você ver algo de positivo, o artista Vic Muniz foi lá e retratou o aspecto positivo disso. Então, assim, mais do que nunca fica claro de que em tudo, absolutamente tudo, a gente consegue extrair as coisas boas que Deus opera através dessas ações, né? E principalmente também uma coisa que está me ocorrendo até agora também, é de que Deus, para nos ajudar a superar isso, Ele planta em nosso cotidiano uma série de milagres, né, diários, né? Nascer do sol, pôr do sol, chuva, calor, frio, essa oscilação de temperatura, tudo isso para que a gente sinta a vida, né? E a gente, por conta de estar afetado por aquilo que a gente passa aqui, a gente não enxerga a beleza disso, né? E até compartilhar com vocês uma experiência pessoal que ocorreu conosco hoje, né? Comigo particularmente, que a gente está fazendo um trabalho aqui, um rapaz veio fazer um serviço, foi lá no quarto lá de cima, os quartos do fundo, e o cara chegou na janela e falou: puta, mas que vista maravilhosa que você tem aqui, nossa, natureza, área verde e tal. E depois até comentei com a Cristina, falei: viu, o pintor entrou lá no quarto, a primeira coisa que ele falou foi da vista da janela.
E para a gente não vê isso, né? Quer dizer, a gente não aproveita essa beleza, né? Quantas vezes eu ou ela, a gente foi num entardecer que o sol se põe lá naquelas janelas, né? Que a gente poderia ir lá para ver o sol se pôr, um dia que está calor, que está um sol, para ver o gramado, a área verde que tem no fundo, tal, e a gente não faz isso. Então, assim, Deus nos propicia isso e a gente não dá o devido valor, né? Então, através desse relato, desse acontecimento que o artista plástico fez, também foi uma forma do pastor Max destacar isso, de que a grandeza de Deus, a beleza de Deus está em tudo, e que até nos momentos difíceis, naquilo que não é belo na vida, tem a ação dele, e que a gente pode ver ali motivos de ter esperança.